Saudações on luz. Vamos hoje, esta semana, vamos fazer algumas reflexões a respeito da astrologia kármica estelar, entrando já, o mês de setembro. Então esta astrologia, ela vai vigorar, estas orientações, elas vão vigorar a partir do dia 2 de setembro, tá? Mas muitas pessoas já estão se trabalhando, já estão percebendo, já estão se conectando com as energias curadoras desta frequência celestial, desta frequência de cura cósmica, né? Que é a frequência da libertação das memórias, das libertações kármicas que toda a humanidade, todos nós, seres espirituais que estamos aqui neste planeta, estamos passando então por esses processos de autocura, de cura interior, de muito aprofundamento, de um autoconhecimento, mas um autoconhecimento focado muito para um desenvolvimento do propósito de alma, tá? Bom, então, a astrologia kármica estelar, que é a proposta de autoconhecimento, de evolução e de desenvolvimento espiritual que o Instituto Onlus propõe para todas as pessoas, se refere à sua reconexão divina, se refere ao seu processo de desenvolvimento, do despertar da sua essência de luz, da sua essência de amor, da sua essência cósmica, com vistas a então despertar também e a desenvolver um projeto na matéria, neste momento planetário, que vise um bem coletivo, certo? Então, a astrologia kármica estelar é uma ferramenta utilizada pelo Instituto Onlus para poder dar as diretrizes, para poder dar os caminhos, com um pouco mais de atenção, com um pouquinho mais de propriedade para quem quer, para quem aceita estar entrando em um outro nível de desenvolvimento espiritual, que é o que a gente acabou de falar, esse nível de reconexão divina, de reconexão com sua essência, com vistas então a desempenhar um trabalho evolutivo aqui na matéria que vise um desenvolvimento da consciência mais elevada dos seres humanos em consonância com a consciência divina do cosmos para a evolução deste planeta e desta humanidade, ok? Bom, e nesta semana, então, inicia-se no mês de setembro, inicia-se as curas nesse nível, elas estão focando muita energia para que nós possamos fazer um alinhamento mais profundo com o nosso propósito de alma, com o nosso dom de alma, tá? Muitas pessoas já estão recebendo esses eflúvios divinos já há muitas vidas, né? Neste ano, já há muitos anos, consciente ou inconscientemente, muitos já estão sendo redirecionados em um outro caminho evolutivo, profissional, pessoal, material, financeiro, com vistas a então desempenhar um trabalho mais iluminado, um trabalho mais harmônico, um trabalho mais ajustado, vamos dizer assim, com a sua energia espiritual, né? Porque grande parte de nós, seres humanos, aqui estudamos, temos uma história espiritual onde nós estudamos, buscamos estudos acadêmicos, né? Ou em nível técnico, tecnológico, ou em nível mesmo de formação
universitária, em nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, né, os vários segmentos da formação acadêmica que esta sociedade humana possibilita para o desenvolvimento do ser humano, né? Então, com certeza, todos esses ensinamentos, eles são considerados importantes, eles devem ser respeitados e valorizados por nós, né? Por todos que ou buscaram, ou estão querendo buscar, ou estão ainda exercendo esta caminhada evolutiva na sua vida, tá? No entanto, como nós falamos na live da semana passada, que tivemos no YouTube, que está gravada aqui no nosso canal, no link Expansão de Consciência e Autocura, nós apontamos que nesse momento existe aqui no planeta Terra um número muito importante de seres humanos, de filhos e filhas da luz, que estão com a sua consciência espiritual mais expandida, e esta consciência, ela está fazendo um link, ela está fazendo uma conexão entre a mônada, o espírito e a alma, e por consequência com a formatação dos corpos sutis no corpo humano, tá? Em resumo, significa o seguinte: muitos seres humanos, alguns mais despertos, outros menos, outros ainda vão despertar, estão com uma programação de alma para executarem determinadas atividades, determinados trabalhos, determinadas tarefas consideradas pelas hierarquias ou luz do Cristo cósmico como evolutivas, tá? Então, uma atividade na matéria que gera um movimento econômico, financeiro, energético, espiritual, emocional, mental, considerado evolutivo, é uma atividade que trabalha, em primeiro lugar, as questões da coletividade, as questões do bem comum, as questões de desenvolver uma proposta profissional, uma proposta de trabalho, aonde a pessoa que está executando esta atividade, ela leva em consideração o primeiro ponto. Ela leva em consideração esse bem coletivo, esse bem comum. Ela leva em consideração estar atuando com amor e por amor, por algo, por alguém, por um projeto maior, por um desenvolvimento maior de uma sociedade, tá? Então, isto é executar um trabalho evolutivo, uma tarefa evolutiva, ter uma profissão evolutiva, certo? Então, nesse sentido, muitas pessoas, como falei agora há pouco, elas têm uma programação já elaborada por ela, já em outras existências, antes de ela encarnar. Este é um trabalho de cura, de evolução, de desenvolvimento desta alma, deste ser divino, desse ser espiritual, aonde ele já vem com uma organização, um planejamento divino, um planejamento espiritual, um planejamento de mônada, tá? Aonde ele vai passar por várias experiências profissionais, pessoais, experiências de relacionamentos, aonde esta pessoa, este ser, né, este filho ou filha da luz,
ele vai se desenvolvendo, vai maturando, vamos dizer assim, vai amadurecendo, vai crescendo, vai revisando coisas na sua vida, tá? Vai deixando para trás hábitos, vai deixando para trás certos tipos de vínculos que não condizem mais com a sua estrutura de vida no momento presente. E este momento presente é o momento da sua evolução, do seu desenvolvimento, deste trabalho evolutivo, deste projeto evolutivo e desta atividade, então considerada uma atividade que vise um bem coletivo, certo? E a partir destas considerações, então, né, essa reflexão geral, essa introdução geral das energias que muitas pessoas estão sentindo no seu processo de autocura, então a astrologia kármica estelar que o Instituto Onlus propõe para todos, tá? É uma astrologia que vise a purificação, a libertação, a transmutação com amor, com consciência, de todos os processos espirituais, emocionais e mentais que nós temos de outras existências, desta mesma existência, processos energéticos, processos espirituais que precisam ser liberados do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, das nossas memórias celulares, ancestrais, familiares, seja de ordem paterna ou materna, cujas informações elas são traumáticas, geram bloqueios, geram desafios, geram dificuldades para esse desenvolvimento pessoal, e esse desenvolvimento pessoal trabalhando então este trabalho evolutivo, a organização, a execução de uma atividade, né, de ordem profissional que gera uma manutenção monetária, uma manutenção financeira nas nossas vidas sob uma condição mais harmônica, tá bom? Com tudo e com todos, e com toda a energia e todos os reinos que aqui compõem este mundo, que é o reino mineral, o reino vegetal, animal e humano, ok? Mas estas informações, elas são muito melhor trabalhadas nos nossos ciclos de estudo, tá? Então agora em setembro, acompanhem as nossas postagens, inicia-se um trabalho bem bom, um estudo bem importante a respeito das leis evolutivas e o quanto estas leis podem gerar limpezas, purificações e transformações nossas para que possamos então nos alinharmos e nos encaminharmos para esta nova proposta de vida na matéria, certo? E diante destas questões todas, então, a astrologia desta semana traz importantes eflúvios espirituais, eflúvios divinos, que vão fazer com que nós prestemos mais atenção, demos mais foco, tá? A essas curas para que se manifeste, então, esse propósito de alma, esse dom de alma, esta energia divina que eu carrego e que então eu tenho como aspectos emocionais, mentais, espirituais positivos para desenvolvê-la. No entanto, quando estas frequências elas se tornam mais desafiadoras para nós manifestarmos o nosso dom de alma, o nosso propósito de alma,
para que possamos desempenhar um trabalho evolutivo na matéria, significa que nós estamos então com memórias, com traumas, com bloqueios, como nós já mencionamos, que são bastante desarmônicos e estão atrapalhando, impedindo, dificultando e desviando o caminho de muitas pessoas neste mundo, tá bom? Então, a partir desta semana, setembro de 2020, há um chamado de atenção maior das hierarquias do Cristo cósmico, que são as hierarquias planetárias, as hierarquias suprafísicas que estão cuidando deste nível de evolução dos seres humanos que estão alinhados com esta frequência curadora cósmica, tá? Eles estão nos dando as seguintes orientações. Bom, sob o ponto de vista astrológico, das energias astrológicas suprafísicas, tá? Então, o Sol, ele está posicionado na casa número 3, com Virgem, tá? E ele faz um aspecto desafiador com a Lua, que está na casa número 9, que tem Peixes. E ambos, tanto o Sol como a Lua, estão fazendo um enquadramento com o meio do céu. Em resumo, este tipo de energia espiritual, ela pede uma atenção e um foco. Já existem pessoas atentas a isso, tá? Mas algumas pessoas ainda não, podem ainda vir a se manifestar algumas questões neste sentido, tá? Mas a casa número 3 já tem pessoas vivendo isso. Casa número 3 é a casa do plano mental. É a casa da racionalidade, da razão. E como tem Virgem ali também, então nós temos que prestar atenção se a nossa forma de trabalhar, de estudar, a nossa forma de se expressar, a nossa forma de pensar, ela não está muito retrógrada, muito antiga. Se nós não estamos repetindo certos tipos de conhecimentos, certos tipos de ensinamentos que já não se enquadram mais para o momento presente da humanidade, tá? Então aqui nós precisamos fazer uma revisão da nossa formação acadêmica para quem tem. Para quem está estudando, é um momento muito importante de você realizar, sim, todas as disciplinas, realizar todos os conteúdos que a academia está solicitando, né? Mas procure ficar atento, quem está estudando, seja em nível de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, em nível técnico, tecnológico, para quem está também fazendo um estudo dentro de uma frequência de autodidata, porque tem gente que tem esta capacidade, né? Então, prestem atenção, esta energia de Sol com Lua está nos chamando a atenção para uma revisão dos conhecimentos, uma revisão da nossa forma de olhar para a profissão que nós estamos executando, ou para a profissão que nós executamos no passado, mas neste momento não estamos mais, estamos parados, ou estamos em um processo de uma transição, né? Então aqui, Sol na casa número 3, ela pede para que nós trabalhemos nos próximos dias a libertação de padrões mentais, emocionais, porque tem Virgem, aquele padrão extremamente metódico, aquela pessoa que só acredita na razão,
aquela pessoa que só acredita em conhecimentos científicos, aquela pessoa que acredita só naquilo que é comprovado cientificamente, aquela pessoa que está vinculada a um plano mental, a um desenvolvimento da sua mente, do seu intelecto, para uma via racionalizada, tá? Então, esta pessoa, ela tende a ter uma condição de desenvolvimento mental mais limitada para conseguir captar ideias inovadoras, conhecimentos inovadores, certo? Para poder fazer uma revisão na sua vida, no seu trabalho, no seu cotidiano de vida profissional, no seu cotidiano de vida pessoal, tá? Então, muitas pessoas estão passando por um período de transição na sua vida profissional. E por ela estar fazendo Sol, casa 3, com Lua, casa 9 e Peixes, fazendo um enquadramento com o meio do céu, então significa que todos nós precisamos limpar a nossa mente de pensamentos cristalizados, de métodos cristalizados, métodos de estudo, conhecimentos. Nós precisamos fazer uma limpeza, uma faxina no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, em relação a formas de conhecimento do passado, tá? Para que nós possamos então expandir, porque aí nós temos aí Lua na casa número 9 com Peixes, né? Então nós temos que libertar velhos pensamentos, velhos sentimentos, velhas formas de viver a vida, de enxergar a vida sob o ponto de vista profissional, né? Porque nós estamos falando de MC, nós estamos falando de meio do céu, nós estamos falando de propósito de alma, nós estamos falando daquelas pessoas que eu apontei agora há pouco, que tem algo importante, inovador a desenvolver para essa sociedade nesta nova era, neste novo caminho, tá? Este novo caminho evolutivo que a humanidade entra. Então, prestemos atenção, a dica primeira para esse processo é cada um de nós nos permitirmos, em um processo de meditação, a libertação de velhos conceitos, de velhas ideias, de velhos modelos de conhecimentos acadêmicos que nós estudamos, que numa outra época foi importante, a gente deve respeitar, mas agora muito provavelmente nós estamos precisando revisar esses conhecimentos, revisar, ampliar, tá? Então aqui nós precisamos fazer uma libertação desses padrões em nós, que muitas pessoas podem estar com padrões bastante cristalizados, tá? O que é um padrão cristalizado? É um conceito que a pessoa tem e esse conceito ela não muda, né? Ela não abre para novas possibilidades. Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto, tá? É uma pessoa que atua nas áreas de ciências humanas, tá? Atua com seres humanos, dentro ou na área da saúde, né? A área da saúde e áreas humanas. Então, vamos dar um exemplo mais afunilado ainda. A área da pedagogia, tá? Vamos pegar esse exemplo, até porque eu acompanho alguns profissionais desta área. Bom, então veja bem, você estudou, você fez a tua formação acadêmica, você fez a pós-graduação, enfim, e você desempenha a tua função da melhor forma possível, ou desempenhou e agora você está fazendo talvez uma outra busca por novos conhecimentos, ok? Ok. Bom, diante dessa realidade, né, concreta, que estou dando esse exemplo com base nas pessoas que tenho acompanhado. Então,
você precisa parar, refletir, analisar, sem a análise racional. Essa análise racional é dogmática, tá? A razão que precisa ser colocada aqui é uma razão abstrata. O que é uma razão abstrata? Aqui a gente precisa fazer uma seguinte questão, tá? E isso não é só para a profissão deste exemplo que eu estou citando, da pedagogia, pode ser para qualquer área profissional, para a pedagogia, para a área de psicologia, para áreas exatas, ciências humanas, né? Ciências da saúde, para qualquer área. Então, nós temos que parar, refletir e nós devemos pensar o seguinte, dentro desta área que eu estudei, qual é efetivamente o meu propósito de alma dentro desta área? Qual é o plano divino superior que está programado para mim dentro desta área? Eu preciso fazer alguma revisão, eu preciso ampliar os meus conhecimentos, eu preciso revisar conhecimentos. E com esta pergunta, você entrega ao seu eu superior e pede para que o plano divino, o eu superior, vá purificando, limpando, libertando memórias do seu inconsciente, do seu subconsciente, que são, vamos considerar assim, são documentos internos que nós guardamos, registros internos, que eles não são mais necessários estar ali. Eles estão ocupando espaço aqui no nosso campo mental, tá? Então, limpar, purificar, drenar, curar, libertar. Para que então as forças divinas da luz, o seu eu superior, possa então inserir novos estados mentais, novos estados emocionais, novos estados psíquicos em nós, para que nós possamos então expandir e reconstruir um determinado conceito, um determinado modelo, uma determinada forma de desenvolver a minha profissão. Este é um tipo de exercício de autoconhecimento muitíssimo importante e exige realmente muito comprometimento, tá? Enfim, por exemplo, uma outra questão que eu posso cooperar, compartilhar com vocês. Há alguns anos atrás, eu passei também por curas e continuo passando por ajustes, por curas, por processos de desenvolvimento espiritual constantemente. Nós somos todos filhos e filhas da luz despertando para uma grande cura nesse planeta. Então, é normal, estamos todos no mesmo barco, navegando todos para o mesmo caminho, que é o caminho evolutivo superior. Então, alguns anos atrás, eu passei também por um momento de uma chacoalhada na minha vida profissional, tá? Eu estava executando determinada área, determinada tarefa, com determinadas pessoas, determinadas funções, e obviamente eu fui sendo mexida, a minha vida foi sendo revisada, os conhecimentos foram, necessariamente eu fui tendo que buscar novas formas de acessar ao conhecimento para lidar com os seres humanos, porque a vida estava me pedindo uma revisão. As minhas experiências de vida pessoal, as minhas experiências de vida profissional estavam me pedindo para mudar, revisar, expandir, porque aquele determinado conhecimento que eu adquiri na academia e nas outras formações, consequentemente a isso, eles já não eram mais suficientes para mim poder dar os suportes que eu precisava dar para as pessoas, tá? Então, por um período, obviamente, eu fui fazendo as curas, eu fui purificando todos os padrões psíquicos,
que tinha naquela ocasião, né? E me coloquei de uma maneira muito simples. Eu me coloquei assim, ó, que o plano divino limpe o que precisa limpar em mim para que eu cumpra o meu propósito de alma nesse mundo. E era essa a meditação que eu fazia, era essa a oração que eu fazia. E aí eu pedia que se manifestassem todas as situações que eu precisava saber, que eu tinha no meu inconsciente, que eu precisava liberar, que não era mais importante e que estava atrapalhando o desenvolvimento do meu propósito de alma nesse mundo. E assim eu fui fazendo, tá? E esse processo, ele demorou 2 anos, tá? 2 anos eu fui fazendo essas meditações semanais, tá? Mas diariamente eu sempre alimentava a energia de cura, até que então se apresentou para a minha vida, na ocasião, se apresentou a proposta, a revisão do que eu precisava estar materializando nesse mundo, tá? Que então foi se organizando e ainda está em processo de organização, que é o Instituto On-Luz, tá? Mas o Instituto On-Luz, ele é um plano de alma, ele é um propósito de alma, ele é um alinhamento com as forças divinas da luz. Então, constantemente, ele precisa passar por ajustes, porque a humanidade está passando por ajustes, tá? Então, nesse sentido, constantemente, eu também me coloco em processo de purificação para conseguir captar as informações da melhor forma possível para poder executar as atividades que precisam ser executadas e cumprir o propósito de alma que me organizei para este momento evolutivo na minha vida, tá bom? Bom, gente, eu dei um exemplo de uma maneira muito, né, superficial, sim, de uma maneira muito simples, para que vocês compreendam, tá? Que não é difícil, é simples, mas exige muita dedicação, muito empenho, exige uma perseverança, existe uma persistência em purificar-se. E exige também uma fé, exige uma humildade da nossa parte, então nós temos que trabalhar muita purificação de orgulho, de egoísmo, né? Porque a gente acha que estudou um monte de coisa, que fez curso aqui, que fez curso lá, né? Que é mestrado, que é doutor, que é PhD, que é, enfim, né? Essas várias especializações que são todas obviamente importantes, mas nós precisamos compreender que o conhecimento cósmico é infinito e que a evolução do cosmos, a evolução da vida no cosmos, ela não se limita a cursos de graduação, apesar deles serem importantes e serem o primeiro passo para todos nós, e como eu falei, devemos respeitar, mas nós devemos nos abrir para o conhecimento infinito que Deus tem para colocar em nós. E nós colocarmos esse conhecimento da melhor forma possível para o bem coletivo de todos, ok? Bom, então é isso. Essa semana inicia-se este grande processo de mais atenção e mais foco para estas libertações desses padrões mentais nossos, padrões cristalizados, formas de pensar antigas, metódicas, maneiras de desenvolver a nossa profissão já ultrapassada, né? Existem algumas pessoas que elas têm um ditado, né, popular que dizem assim: não se mexe no que se está quieto, né? Então esse conceito é um conceito muito retrógrado para quem quer evoluir, para quem quer avançar, para quem quer progredir nesse mundo, tá?
a gente tem que sempre buscar o aprimoramento. Mas qual é o aprimoramento que a gente precisa fazer? É o aprimoramento do dom da nossa alma. E esse aprimoramento do dom da alma se faz mediante as orientações que nós já estamos passando há muitos meses aqui no nosso canal, que é a purificação de nossos estados mentais, emocionais e espirituais desarmônicos, tá? Porque esses estados energéticos que nós temos, eles estão sempre interferindo e atuando no nosso aqui e agora, comportamental, emocional e espiritual, certo? Então nós precisamos realmente fazer trabalhos de desenvolvimento do nosso eu interno, muito olhar interno, pedir que muitas verdades se manifestem sobre nós, para que nós possamos então melhorarmos, porque nossa principal missão neste momento planetário é nos tornarmos pessoas melhores, é nos tornarmos seres melhores do que quando nós chegamos aqui há algumas vidas, há muitas vidas, tá? E muitos de nós nos perdemos nesta caminhada por vários motivos, como nós já apontamos, estamos constantemente apontando nas nossas lives, nos nossos materiais terapêuticos, ali do link da expansão de consciência, tem vários vídeos terapêuticos que estão ensinando isso. E nos nossos cursos do Reiki Quântico com Luz também, tá? Então, por conta desses processos onde nós nos perdemos na nossa evolução, né, aqui nesse planeta, então muitos de nós, para não dizer grande parte da humanidade, desenvolveu profissões, desenvolveu estudos, desenvolveu determinadas áreas do conhecimento que não tem a ver com o seu dom de alma. É como se a pessoa estivesse nesse momento presente, agora, desalinhada. Então ela está executando algo, mas a sua alma está longe dela. É por isso que muitas pessoas podem estar enfrentando depressão, tristezas, perturbações, angústia, ansiedades, doenças de ordem física, psíquica, tá? Porque estas amadas almas, esses amados filhos e filhas estão com a sua alma num caminho e com a sua vida terrena, o seu comportamento terreno aqui em um outro caminho, estão desalinhados. Mas muitos já estão percebendo isso, já estão despertando, já estão se dando conta de que algo precisa ser revisado em suas vidas, tá? Então, nesse ponto é que também esta energia dessa necessidade desse nosso alinhamento, da nossa cura, para nós aprofundarmos a nossa purificação, para que possamos desenvolver o nosso propósito de alma aqui, ela é extremamente necessária para que possamos nos reconduzirmos na matéria, tá? Porque também, a partir destas considerações, o mapa astrológico desta semana mostra que no meio do céu, ou seja, que muitas pessoas, a grande maioria dos filhos e filhas da luz, que vieram manifestar um trabalho evolutivo iluminado nesse planeta, estão com o seu propósito de alma, com duas energias bem importantes, negativas, que é a energia de Lilith e a energia de Quiron, tá? Em resumo, em função desses processos que acabei de apontar, dos estudos, dos desalinhamentos entre a alma e a vida terrena aqui, muitos filhos e filhas da luz estão convivendo, estão vivendo e convivendo
no seu ambiente social, pessoal, familiar, conjugal, espiritual, com grupos e com pessoas que e ou que possuem a energia de Lilith. A energia de Lilith é a energia do perigo, é a energia da manipulação, é a energia do desvio, é a energia da armadilha, é a energia da ambição, da ganância, é a energia da falsidade, da desonestidade, da mentira, tá? Por isso que é a armadilha. Então, muitas pessoas estão vivendo e convivendo com vínculos que tem este tipo, que as pessoas têm este tipo de comportamento. E este comportamento afeta diretamente a nossa energia, a sua energia, tá? Desviando você do seu caminho, desviando a sua atenção, desviando o seu foco, desviando o seu desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, para o cumprimento do seu propósito de alma, tá? Então, mais uma vez, peçam sempre que a verdade divina vá se manifestando nas vossas vidas, sobre todos os vínculos que você possui na matéria, ok? Bom, e tem também a energia de Quiron, na casa número 10, que é a casa do propósito de alma. Energia de Quiron é a energia da ferida da alma. Ou seja, existem muitas pessoas que estão sofrendo. Elas sofrem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, porque a sua alma está desviada do seu curso. A personalidade dela, a manifestação da personalidade humana dela, ela está sofrendo, ela está dolorida, ela está perdida, ela está sem rumo, ela está desorientada. Então, há uma questão de dor da alma. Quiron é a dor da alma. Então, a alma sofre, a essência divina, a essência não sofre, né? Mas quem sofre é a personalidade, aqui manifestada. É a nossa psique humana, terrena, aquela psique que eu falei, virginiana, aquela psique metódica, racional, que não se abre para expandir para novas possibilidades. Tem gente que não acredita em nada disso, do que eu estou expondo, né? Muitas pessoas não acreditam, ou estão, como é que eu posso dizer, bastante desconfiadas, iludidas, precavidas, né, em relação a essa forma de expressar a vida aqui nesse mundo, tá? E por que tem Quiron ali, na casa número 10? Exatamente por isso, por causa de Lilith, por causa das armadilhas, por causa dos vínculos que todos estamos ainda inseridos, seja em família, seja em amigos, seja em grupos espirituais, quem participa de grupos espirituais, seja em grupos profissionais, sociais e assim por diante, seja com vínculos conjugais. Então, estes vínculos, eles possuem uma energia espiritual que gera armadilhas, dificuldades, atrapalhos, limitações, para que você possua um pé firme, seguro, uma mente firme e segura nesse caminho, nesse trabalho evolutivo que você precisa desenvolver, que nós precisamos desenvolver. Então, aqui há uma grande necessidade de libertação espiritual destes vínculos. Sejam vínculos conhecidos ou desconhecidos por nós, sejam vínculos percebidos ou não percebidos
pela nossa consciência no aqui e no agora, porque muitos desses vínculos lilithianos que estão atrapalhando o vosso trabalho, o nosso trabalho, num propósito mais elevado, eles podem estar dissimulados, disfarçados, e eles podem estar em realidades espirituais e paralelas, tá? Então aqui por isso que há uma necessidade de uma busca por uma libertação espiritual destas frequências do passado, destes vínculos lilithianos que geram a dor da alma, né? Que geram a energia de Quiron, que precisa ser liberta para que nós possamos então colocarmos o nosso propósito de alma para o bem desta humanidade, para o bem deste planeta. No módulo avançado do Reiki Quântico com Luz, nós falamos muito sobre estes ensinamentos, ok? Bom, estas foram as orientações desta semana. Nós intencionamos que todos tenham uma semana de graça e curas, com amor e com consciência. Gratidão a todos e até a próxima semana.